Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando da vida de Jesus. Hoje nós vamos aprender o quarto período da vida de Jesus. Nós dividimos em 8 períodos, já estudamos 3 e hoje vamos para o quarto período. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí no playlist A Vida de Jesus. Vale a pena conferir. E antes de eu ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar o vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. A vida de Jesus dividida em 8 períodos. Esta já é a 8ª aula. No primeiro período, nós aprendemos sobre o nascimento e juventude de Jesus. Duração, mais ou menos 30 anos. Ele ocorreu na cidade de Belém, no Egito e em Nazaré. No segundo período, que nós chamamos preparação para o ministério, que nós não sabemos exatamente o tempo de duração, ocorreu no Rio Jordão e deserto, onde Jesus foi tentado por Satanás. No terceiro período, nós aprendemos sobre o ministério inicial na Judéia, duração mais ou menos 8 meses, ocorreu na Judéia e Samaria. E hoje nós vamos estudar o quarto período, ministério na Galileia, duração mais ou menos 2 anos, local Galileia. E nós temos mais 4 períodos para estudar: o ministério posterior na Judéia, o ministério na Pérea, última semana e aparecimento após a ressurreição. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapinha? Eu vou expandir na tela para ficar bem didático o nosso aprendizado. Temos o nosso mapinha, o Mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de Mar Grande, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Na Judéia nós temos Jerusalém e Belém. Samaria, nós temos a região de Samaria, aí nós temos a cidade de Samaria, o poço de Jacó, e a Galileia, Nazaré, Caná e Cafarnaum. Estes 2 anos, Jesus trabalhou, desenvolveu seu ministério na região da Galileia. Deixa eu voltar. Como nós vimos, o ministério de Jesus na Galileia durou mais ou menos 2 anos. Vamos agora para o nosso quadrinho com os 4 evangelhos. Um detalhe importante: quando você começar a ler alguma obra, algum outro livro sobre os evangelhos, você vai encontrar a palavrinha sinótico. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E por que recebe este nome evangelhos sinóticos? Porque nestes 3 evangelhos contém uma grande quantidade de histórias em comum. E em algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura das palavras, daí o nome evangelhos sinóticos. Agora você já sabe se você encontrar esse termo. Repetindo, recebe o nome de evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Vamos em frente. Agora sim, vamos para a nossa tabelinha. Então aí nós temos os 4 evangelhos. Este período de 2 anos mais ou menos do ministério de Jesus na Galileia, ele é registrado em Mateus, do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 19, primeiro versículo, em Marcos, do primeiro capítulo, versículo 14, até o capítulo 10, primeiro versículo,
Em Lucas, no capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 51, e João, capítulo 4, versículo 43, até o capítulo 7, primeiro versículo. Todos esses slides que eu apresento nas aulas, eu deixo disponível no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar este material, de repente você é professor de escola dominical ou gosta de ensinar na igreja, pode usar esse material como recurso didático. Eu vou repetir o site onde você encontra todo esse material: www.icp.com.br. Agora, só para a gente ter uma noção, vamos ler os 4 versículos de abertura deste ministério na Galileia. O primeiro, olha aí na tela, Mateus capítulo 4, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Olha uma informação importante. Após a prisão de João, Jesus voltou para a Galileia. Vamos ver como Marcos registra. Primeiro capítulo, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Tá vendo de novo aí? Após a prisão de João. Vamos ver como Lucas registra? Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E por último, João capítulo 4, versículo 43. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia. Estes 4 textos, um em cada evangelho, nos mostram o início do ministério de Jesus na Galileia. Vamos ver agora o término. Eu separei 4 versículos. Mateus capítulo 19, o primeiro versículo. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Tá vendo? É o encerramento do ministério de Jesus, de mais ou menos 2 anos na Galileia. Vamos ver como Marcos fez esse registro? Marcos capítulo 10, o primeiro versículo. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Tá vendo o registro? Bem parecido. Vamos ver Lucas? Lucas, no capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Tá vendo como Lucas registrou? Vamos ver João? João, capítulo 7, o primeiro versículo. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aí você achou diferente, mas se você observar o contexto, você vai ver que Jesus vai para a Judéia. Por isso que João não é considerado evangelho sinótico, porque a narrativa de João é diferente da dos outros evangelhos. Viu a diferença? Mas, como eu disse, é só ler o contexto, o que vem depois do texto, você vai ver que Jesus vai para a Judéia. Como nós já aprendemos, os registros dos evangelhos não estão em ordem cronológica, não estão obedecendo a linha do tempo, não estão na sequência. Mas, pelo menos 3 registros mostram com clareza a linha do tempo. Vamos verificar quais são? A primeira multiplicação de pães e peixes. Esse registro, ele está na sequência e está registrado em Mateus no capítulo 14, versículo 13 até o 21, Marcos capítulo 6, versículo 30 até o 44, Lucas capítulo 9, versículo 10 até o 17 e João capítulo 6, do primeiro versículo até o 14.
E como nós sabemos com exatidão quando aconteceu este fato? Porque em João capítulo 6, versículo 4, o contexto nos informa que era a época da Páscoa. Em Mateus capítulo 14, versículos 12 e 13, nos mostra que a multiplicação aconteceu próximo da decapitação de João Batista, próximo no sentido de tempo. Em Lucas capítulo 9, versículo 10, os 12 voltaram do circuito de pregação. Jesus enviou os 12 discípulos, eles fizeram o trabalho e, na volta, logo acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Estas três informações nos colocam no tempo exato da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, este é um dos relatos. Eu disse que são três. Vamos ver o segundo? A transfiguração. Ela está registrada em Mateus, no capítulo 17, do primeiro versículo até o 8º, em Marcos, no capítulo 9, do segundo versículo até o 9º, em Lucas, capítulo 9, do versículo 28 até o 36. E este registro também temos como identificar no tempo quando ele ocorreu. Você percebeu que eu não citei João, porque João não faz o registro da transfiguração. E os três registram pouco tempo antes de Jesus partir definitivamente para a Judéia. Então, a transfiguração também é um marco aí na linha do tempo, na cronologia bíblica. E o terceiro marco, o terceiro ponto aí na linha cronológica é a partida definitivamente da Galileia para a Judéia. Olha aí o slide. A partida definitiva da Galileia foi pouco antes da festa das cabanas ou da festa da dedicação. Isto está em Lucas, capítulo 9, versículo 51, capítulo 10, no primeiro versículo, em João, capítulo 7, do primeiro versículo até o 10º, e no capítulo 10, versículo 22. Com estas informações, nós conseguimos colocar na linha do tempo quando estes três fatos ocorreram: a multiplicação dos pães e dos peixes, a transfiguração e a ida definitiva de Jesus da Galileia para a Judéia. Tranquila a aula de hoje? Agora você precisa pegar, anotar esses textos e fazer a leitura bíblica em cada evangelho. Como eu disse na aula anterior, se você não conseguir ler o texto inteiro, leia pelo menos os tópicos. Aí você vai aprendendo, dominando o assunto. E normalmente as Bíblias, embaixo do tópico, ela traz o registro dos textos em outros evangelhos. Por exemplo, você está lendo Mateus, a transfiguração. Embaixo do item transfiguração vai estar anotado a referência em Mateus e em Marcos. E assim sucessivamente. E quando o registro daquele acontecimento só ocorreu naquele evangelho, aí ela não traz nenhuma informação embaixo do título. Tudo bem? Está melhorando, facilitando o aprendizado agora. Nada substitui a leitura da palavra de Deus, que deve ser diária. Nós precisamos desse alimento. Tudo isso que eu apresento na aula são recursos para facilitar o aprendizado, mas nada substitui a leitura da poderosa palavra de Deus. Não esqueça de baixar os slides lá no nosso site www.icp.com.br. Estão todos lá para você. E me ajude na divulgação do nosso projeto. E este trabalho, esta aula, ela é muito importante para quem está começando agora na fé cristã. Ajuda muito a entender. É um suporte muito importante para aprender a palavra de Deus. Estou indo embora.
Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.